Alô pessoal, eu sou o engenheiro Tinglês, engenheiro mecânico, técnico de instrumentação e automação industrial, técnico de eletricidade, especialista em hidráulica e pneumática industrial, controle de sistemas. Em suma, vos quero dizer que eu sou o melhor engenheiro de Angola. Se não acreditas, vai para Angola dos Estados Unidos. Cá estou para falar com vocês sobre instrumentos que em certos casos são pouco falados, muitos desconhecem, mas são muito utilizados. Quero falar no que tange a válvulas industriais. O que são válvulas? Antes da gente partir para a definição, deixa dizer-te que as válvulas fazem parte de todo o processo mecânico, todo o processo de controle, todo o processo industrial. E elas são ou suportam 40% de todo o custo do processo. Válvulas são instrumentos utilizados para impedir, controlar ou desviar fluxos de fluidos. E quando falamos de fluidos, existem dois tipos de fluidos. Existem fluidos líquidos e fluidos gasosos. As válvulas servem exatamente para isso, para termos o controle destes dois tipos de fluidos. Existem vários tipos de válvulas. Elas podem ser categorizadas de acordo ao seu modo operacional, o seu modo de acionamento. Neste caso, como dissemos, que elas servem para fazer o desvio, o controle de fluxo, como é que elas vão ser acionadas para fazer o desvio ou como é que elas vão ser acionadas para nós fazermos o controle do fluxo. Desta feita, as três categorias de válvulas, mediante o seu modo de acionamento, são válvulas auto-operadas, válvulas manuais e válvulas motorizadas. Válvulas manuais são aquelas válvulas que requerem energia humana para poderem ser acionadas. Por exemplo, esta válvula. Esta chamamos de válvula manual. E temos as válvulas motorizadas. Das válvulas motorizadas podem ser elétricas, pneumáticas ou hidráulicas. Estes seriam os modos de acionamento destas válvulas. Também podem ser acionadas em combinação destes que acabei aqui de citar. Não é? Podem ser uma combinação eletrohidráulica ou eletropneumática, não é? Modos de acionamento. Okay? E também temos aquelas que são as válvulas elétricas, né? Que vão ser simplesmente acionadas através de sinais elétricos. Eu tinha comigo aqui uma válvula solenoide, ok? Mas vamos continuar. Boas. Na terceira categoria, temos as válvulas auto-operadas. As válvulas auto-operadas são as válvulas que utilizam a energia do meio para poderem ser acionadas. Ou seja, as válvulas auto-operadas são válvulas que não vão ser abertas da forma manual, como eu indiquei nesta válvula que cá temos, ok? Não é? Nesta válvula que cá temos. Ou não vão ser acionadas da forma elétrica, não é? Eu continuo a procurar, eu trouxe, certamente, cá estão. Eu trouxe mais válvulas, por isso que eu estava a ver, eu trouxe mais válvulas, ok? Certo. Então, esta é uma válvula manual, por exemplo, não é? Então, esta válvula, para fazer uma abertura e o fecho dessa válvula, vamos fazê-lo da forma manual, não é? Então, esta é a válvula manual. Esta já é uma válvula auto-operada. Esta é a famosa PSV, ou que chamamos de Pressure Safety Valve. Como é que essas válvulas operam? Como dissemos, são válvulas auto-operadas. Elas usam a energia do fluido para poderem ser acionadas. Esta válvula é uma válvula de segurança de pressão. Ela serve para proteger o sistema, para proteger o nosso processo contra subidas indesejadas ou aumento indesejado de pressão no nosso processo. Ok? Então, vamos aqui mostrar para vocês como é que ela funciona. Essa válvula, ela no seu interior, esta parte, não é? Esta parte é onde a gente vai conectar na tubulação do processo, ok? Esta seria o nosso bocal de descarga. Como vocês veem aqui, ela tem aqui a nossa indicação da pressão
e tem aqui o DN40. Eu gostava que vocês comentassem aí, deixa o seu comentário. O que isso significa? DN40 quer dizer o quê? Ok? Então, conectada a válvula na linha, se tivermos um aumento de pressão de tal maneira que seja a pressão de calibração para a abertura desta válvula, não é? Então a pressão vai fazer uma força aqui, não é? No nosso atuador, ok? Elas podem ser de diafragma também, não é? Vai fazer uma pressão aqui no nosso atuador e aqui no seu interior ela tem uma mola, ok? Então esta pressão será suficiente para vencer, não é? Será suficiente para vencer a força de compressão da mola. Desta feita, a mola vai comprimir. Eu vou abrir a válvula para vocês poderem ver a mola. Yeah? Isto é DACO, colega. Nós aqui, como disse, sempre, não é? Matamos a cobra e mostramos o quê? A cobra morta. Yeah? Não mostramos o pau, porque o pau qualquer um pode buscar em qualquer lugar. Mostramos a cobra morta. Ok? Aqui. Vamos abrir aqui a válvula, ok? Para mostrar para vocês a mola. Boas. Então, essas válvulas são muito utilizadas em processos industriais, ok? Em processos industriais. Sabem que a pressão é um dos elementos ou de uma das variáveis mais perigosas, não é? No controle de processos. É a razão para a qual que para muitos processos vamos fazer o controle da pressão com o intuito, não é? Vamos fazer o controle da pressão com o intuito de protegermos as pessoas e também protegermos aquilo que é o patrimônio, o asset, não é? Do cliente ou do operador. Esta é a mola, não é? Esta é a mola. Então, quando faz essa pressão, né? Quando faz essa pressão, a pressão vem, não é? Vem aqui para o nosso atuador, vai empurrar isso para cima. Né? E esse vai ser suficiente, se a pressão for suficientemente forte para comprimir esta mola, a mola comprime e vai deixar uma passagem para o fluido. O fluido entra por cá, né? E vai ter uma passagem e vai vazar, né? E vai vazar por cá, ok? Vai vazar por cá. Desta feita, protegendo o nosso vaso, protegendo o nosso processo, ok? Protegendo, pode deixar, não pode deixar, protegendo o nosso processo. Yeah. Vocês sabem que a pressão é, como disse, é uma variável perigosa, não é? O aumento indesejado da pressão a níveis que o nosso material, o nosso vaso não suporta, poderá ser catastrófico. Então, é a razão pela qual que a pressão deverá ser monitorada para questões de segurança, ok? Essas são as válvulas auto-operadas. Na classificação das válvulas auto-operadas, também temos aquelas que são chamadas de check valve, em inglês, check valve, ok? Ou, em inglês, em português, válvulas de retenção ou válvulas de não retorno. A nomenclatura indica-nos para o mesmo elemento. Check valve, em inglês, válvula de não retorno ou válvulas, não é? Ou one-way valve também, né? Falamos também, válvula de um único sentido. O que essas válvulas fazem? Essas válvulas servem para as válvulas check valve, não é? Ou válvulas de retenção. Elas servem para nos dar uma passagem única, um sentido único de passagem do fluido, ok? Então, elas existem aquelas que são de portinholas, não é? Ou aquelas que são, não é? De mola, por exemplo, esta é de mola. Como vocês veem, eu fazendo isto, não é? Fazendo uma força aqui, ela abre, ok? Ela abre. Então, o fluido poderá fazer esta força. Essa válvula vai abrir. Não precisa da ação humana, não precisa do acionamento elétrico, não precisa do acionamento hidráulico ou pneumático para abrir essa válvula, não é? Então, ela vai abrir, ok? Devido à força do fluido, não é? A força do fluido. E aí, então, ela vai abrir, ok? Então, mas, se o fluido tender a passar no lado contrário, não vai conseguir, porque vai fazer força, ok? Vai fazer força. Então, por isso é que elas só permitem que o fluido passe num único sentido, ok? Certo. E temos as válvulas motorizadas. As motorizadas, já vos disse que podem ser elétricas, podem ser pneumáticas e podem ser
hidráulicas, ou também como combinação destas, né? Por exemplo, temos aqui esta válvula de controle, ok? Essa válvula de controle para processos industriais. Vocês já viram essa válvula por várias vezes aqui na IDACO, né? A gente faz várias lives, né, com ela. Então, esta é uma válvula de controle eletropneumática. Por que ela é chamada de válvula eletropneumática? Porque essa válvula, para nós acionarmos, nós precisamos de dois sinais. Precisamos de um sinal elétrico que chegará via esses condutores. Esse sinal vai ser convertido por este elemento que chamamos de posicionador. Baseado no sinal elétrico que ele recebe, nos vai fazer sair um sinal de pressão, um sinal pneumático, ok? Só que nesse processo existe uma relação. A relação é, para sinal elétrico vai de 4 a 20 mA e para a pressão vai de 3 psi para 15 psi. Significa que 4 com 3 e 15 com 20. Nesse caso queremos dizer, nível baixo é 4 e 3. Nível alto, 15 e 20. Isso quer dizer, se nós mandarmos um sinal elétrico, se ele receber um sinal elétrico de 4 mA, ele deixa apenas passar 3 psi. Esses 3 psi, não é? É simplesmente para pôr a válvula no ponto de partida, para evitar atrasos de acionamento no nosso processo. Então, ela vai encher aqui o nosso atuador e vai colocar já a válvula no ponto de partida. Quando a gente mandar 5 mA, quer dizer que a válvula vai abrir na mesma proporção, porque ele vai pôr pressão, não é? E como vocês veem, não é? Como vocês veem aqui, ok? A nossa linha de pressão está conectada na parte de baixo do nosso atuador. Genericamente, vamos definir essa válvula como sendo uma válvula que é ar para abrir, ok? Porque vamos injetar a pressão na parte de baixo e ela vai empurrar o diafragma para cima, ok? Ar para abrir. Se tivermos que conectar, né, na parte de cima, né, seria ar para fechar, ok? Se já saber mais sobre isso, já sabes, né? Já sabes que tens que vir para aqui para a IDACO, ok? Nós aqui matamos a cobra, mostramos que a cobra é viva. E estamos aqui a abrir as válvulas para que o colega possa perceber exatamente como é que esses processos, né, funcionam, ok? Boas. Né? Então aqui falei daquela que é a válvula eletropneumática. Aqui temos uma válvula que é pneumática, ok? Esta válvula é uma válvula pneumática, mas formador, engenheiro, ela tem um cabo elétrico, como é que é possível ser pneumática? E esse cabo elétrico é para quê? Ora, vejamos. Esse cabo serve para nós fazermos o acionamento da válvula de controle pneumático. Significa, esta parte da válvula, esta parte é o atuador. Este é o atuador, né? Eu deveria trazer um cilindro pneumático aqui para poder explicar para vocês, mas depois vamos do outro lado, onde tem os nossos colegas a fazerem práticas de pneumática. Eu vou explicar para vocês por que nós temos essa válvula aqui. Esta é uma válvula, né? É uma válvula de controle, ok? Direcional, né? É uma válvula de controle direcional, uma válvula pneumática de controle direcional. Significa que ela tem essa solenoide, não é? E nós precisamos de conectar. Se nós quisermos que essa válvula abra, não é? Então nós vamos enviar um sinal elétrico. Ela vai permitir passagem de ar. Vejam para cá. Aqui nós conectamos essa linha. É como aqui, né? É como funciona esta válvula aqui. Nós temos essa linha para passagem de ar para acionar o nosso atuador. Aqui já temos um diafragma, não é? Esta válvula já é proporcional, ela depende do sinal elétrico proporcional de 4 a 20 mA. Já este aqui precisa apenas de um sinal elétrico on-off, ok? Então, esta aqui recebe um sinal elétrico analógico de 4 a 20 mA, ok? Já este precisa de um sinal elétrico digital ou sinal elétrico biestável, né? Como nós dissemos, ou sinal elétrico on-off, porque ela funciona com uma tensão de 24 volts, né? Significa que é uma válvula on-off. Então, eu ligo a válvula, ela deixa passar pressão, e essa pressão vai fazer mover o nosso atuador, e esse atuador vai fazer com que aqui a nossa válvula rote e abre. E vai. Não existe uma proporcionalidade, não é? Mas é uma proporcionalidade, podemos assim dizer, indireta, não é? Eu dependo da pressão que eu vou colocar aqui, ok?
ou podemos concluir que não existe nenhuma proporcionalidade. Eu vou depender da pressão que vou colocar aqui para a abertura da válvula. E ela aqui já nos dá no datasheet da válvula, vamos encontrar qual é o valor da pressão para tal. Já este aqui, eu vou pôr o sinal elétrico da forma gradual. Por exemplo, eu posso enviar apenas o 6, posso enviar apenas o 8 mA. Né? O 8 mA, a válvula vai abrir proporcionalmente de acordo ao sinal elétrico que eu enviei. Neste caso, a válvula vai abrir 25%. Vamos ter a válvula abrir 25%. Se eu enviar 8 mA, quer dizer que são 25%, quer dizer que essa válvula aqui recebeu, não é? Um sinal de 6 PSI. Ela vai receber um sinal de 6 PSI. E esse sinal de 6 PSI vai fazer com que a válvula abra 25%. Ok? Boas. Depois temos as válvulas, essas são as válvulas manuais, certo? A introdução que vos dou aqui, eu estou a caracterizar as válvulas quanto ao seu modo operacional, quanto ao seu modo de acionamento. As válvulas também podem ser, ou também são categorizadas de acordo ao seu acionamento, ou de acordo ao seu modo de abertura, ou o elemento da ação de abertura. Isto é, por exemplo, esta é uma válvula. Quanto ao seu modo de acionamento, perceba, quanto ao seu modo de acionamento, esta é uma válvula eletropneumática. Faz parte do grupo das válvulas motorizadas. Já o seu mecanismo de abertura, esta é uma válvula de globo. Você vai ouvir na válvula de globo, válvula de esferas, válvula de gaveta. Né? Então, essa é uma válvula de globo, por causa da sua configuração na parte mecânica. Ok? Por causa da configuração da sua parte mecânica. Ok? Esta vai ser uma válvula de quê? Esta vai ser uma válvula de quê? Esta vai ser uma válvula de esfera. Ok? Porque o seu mecanismo de abertura e fecho é uma esfera. Mas, categoricamente, em termos de acionamento, esta é uma válvula manual. Está entendendo, Manuel? Oh, boas. Ok? Certo. Não é? Por exemplo, esta, como você consegue observar aqui, esta é uma válvula de gaveta. Não é? Essa é uma válvula de gaveta. Então, se vê aqui, eu tenho uma válvula manual de gaveta, eu tenho uma válvula manual de esfera, ok? E eu tenho aqui, temos o quê? Uma válvula manual de agulha. Por quê? Porque o seu acionamento de fecho mecânico é uma agulha. Certo? E também vamos encontrar as válvulas, não é? Em termos de mecanismo de abertura e fecho, não é? Vamos encontrar uma variedade de válvulas. Temos válvulas de esferas, temos válvulas de agulha, temos válvulas de gaveta, temos válvulas de diafragma, ok? Temos válvulas de pistão. Então, todas essas vão ser o seu mecanismo de abertura e fecho. Ok? Depois, quanto à passagem do fluido, nós vamos encontrar, vamos caracterizar as válvulas, não é? De acordo também com a sua passagem de fluido. Então, por exemplo, esta válvula, como vocês veem aqui, não é? Esta é uma válvula, não é? Pneumática, porque o seu modo de acionamento é pneumático. É a pressão que lhe faz abrir. Mas ela é uma válvula de esfera. Ok? Mas se vemos, tem apenas dois orifícios, tem aqui e aqui. Então essa válvula vai ser caracterizada como o quê? Como uma válvula de duas vias. Essa é uma válvula de duas vias. Mas se nós olharmos para essa válvula aqui, não é? Se nós olharmos para essa válvula, vejam, não é? Já temos quantas vias? Já temos 3 vias. Então as válvulas podem ser categorizadas, válvulas de 2, 3, 4. Podemos também encontrar válvulas de 6 vias. Né? Essas é que realmente nos permitem fazer o desvio do fluido. Por exemplo, eu tenho um fluido a entrar por cá, não é? Se eu rotar, ok? O meu atuador de um lado, ou 45% no seu nível de abertura, eu vou ter o fluido a sair por cá. Se eu girar a 90%, não é?
digo, a 90 graus, não é? Poderia desviar o fluido a vir para aqui. Daí a razão pela qual da definição da válvula. Instrumentos que permitem o bloqueio. Eu posso usar a válvula para bloquear a passagem do fluido por completo. Posso usar a válvula para fazer o desvio do fluido. Posso usar a válvula para fazer o controle. Por exemplo, nesta aqui eu faço o controle proporcional. Eu não quero que passe 100% do fluido, quero apenas que passe 25% ou 50%. Devo usar uma válvula desta. Nesta vou enviar o sinal. Quando eu pretender que passe 100%, também vou enviar o sinal adequado, que é o 20 mA. É essencial que um técnico, um engenheiro, que trabalha em processos, que trabalha em instrumentação, perceba sobre as válvulas, perceba sobre a utilidade das mesmas. Se eu tiver uma válvula no meu processo a funcionar da forma inadequada, terei problemas no processo. É a razão pela qual que eu vou instar-te como técnico, como engenheiro, a perceber sobre as válvulas. Há especialistas que o trabalho deles é só manutenção de válvulas. E nós olhamos naquilo que são aspectos mecânicos sobre o acionamento. Há também aspectos que devemos olhar sobre a instalação da válvula. Quando falamos do CV de uma válvula, quer dizer o quê? CV. Comente aí, deixa o seu comentário. O CV de uma válvula quer dizer o quê? Não é currículo vitae da válvula. Não, a técnico, se ele pergunta o que é o CV de uma válvula, vai dizer que é um documento que traz as especificações da válvula. Já ouvi isso nas entrevistas. A entrevistar um técnico, engenheiro mecânico, perguntamos-lhe o que é um CV da válvula. Ah, o CV da válvula é um documento. Como ele ouviu o CV, não é? Então, está a definir que o CV da válvula é um documento que traz as características técnicas da válvula. Não, meu caro engenheiro, meu caro técnico, caro instrumentista, não, nada disto. CV significa Valve Coefficient. É o coeficiente da válvula. Ok? É o coeficiente da válvula. Pois as válvulas são tidas como elementos de perda de carga. As válvulas são tidas como elementos de perda de carga. Quando falamos de perda de carga, nós temos perda de cargas contínuas e temos perda de cargas localizadas. Então, as válvulas sendo elas elementos de perda de carga, é possível que as válvulas possam induzir a cavitação no meu processo, pois vão gerar diferença de pressão. Mas, por esses tópicos, por esses pontos aqui agora levantados, cavitação, perda de cargas, são tópicos que vamos abordando nas próximas sessões das nossas lives. Eu gosto de fazer live porque dá essa interação direta, não há filtros, não é? E vamos ter essa interação, não é? De uma forma direta, para podermos perceber exatamente daquilo que estamos aqui a fazer, ok? Então, sendo elas elementos tidos como elementos, não é? De perda de carga, não é? Então são elementos de perda de carga localizadas, não é? Então elas podem gerar aquilo que é a questão da cavitação no nosso sistema, podem levar o nosso sistema a cavitar devido à diferença de pressão. Esse é um ponto. Se você quiser que eu aborde sobre este ponto, deixe o seu comentário nesta live, ok? Eu vou abordar como é que as válvulas podem gerar cavitação, ou podem causar a cavitação, não é? No nosso processo. Existem dois fenômenos que afetam as válvulas, que é a cavitação e flashing. Okay? Cavitação e flashing. Deixa o teu comentário nesta live e eu poderei trazer conteúdo sobre isso para levar-te a perceber, não é? Sobre esses fenômenos que podem afetar as válvulas de processo. Ok? Boas. Então, este é de uma forma resumida que eu queria trazer para vocês sobre válvulas, não é? Uma das válvulas que eu queria muito abordar e mostrar para vocês é a válvula solenoide. Eu trouxe eu vim com uma, só não sei se posei aonde. Nós temos um monte de válvulas aqui na IDACO, mas eu vou aproveitar o ensejo que cá estamos, não é?
dentro do nosso laboratório de automação e vou mostrar para vocês a válvula solenoide, ok? Então, quando falamos da válvula solenoide, é esta, ok? Essas são válvulas on-off, são válvulas acionadas da forma elétrica. Então, ela tem uma bobina, são chamadas de solenoides por quê? Porque são acionados através, né? Através do campo magnético da solenoide, ok? Então, muito utilizadas na indústria, muito úteis, não é? No processo de controle industrial, ok? Nós temos aqui um conjunto de válvulas. Como disse, as válvulas podem ser adicionadas ou podem adicionar 40% do custo de todo o processo. Então é necessário que os técnicos entendam sobre válvulas. São partes importantes, são elementos importantes no processo de controle, no controle do processo industrial. Ok? Por hoje, me despeço, não é? Terminando aqui a falar sobre vocês ou com vocês sobre válvulas. Trarei mais conteúdos referentes a válvulas, não é? Principalmente aqueles pontos aqui levantados sobre cavitação, flashing, elementos de perda de carga, por que as válvulas são tidas como elementos de perda de carga, por que as válvulas podem causar cavitação no nosso sistema. Você até pode deixar também seu comentário, qual é o seu parecer como técnico, deixa o seu comentário nesta live. Quero saber um pouco do que você tem a pensar, quero saber um pouco sobre o que você tem a dizer sobre este tema. Por que as válvulas podem, quando é que as válvulas, ou por que as válvulas, quando é que as válvulas podem causar cavitação no nosso processo? É a razão pela qual nós precisamos entender sobre o CV da válvula. Por isso é que as válvulas não são simplesmente instaladas na linha, no processo. Não, põe esta válvula aqui. Não. Há necessidade de nós percebermos, não é, o processo de dimensionamento das válvulas, fazer um dimensionamento do sistema e sabemos qual é a válvula que a gente vai instalar de tal maneira que não provoque cavitação no nosso sistema. Deixa um comentário nesta live a definir o que que você percebe, o que você entende sobre cavitação, okay? O que você entende sobre flashing, ok? Boas. O que você entende sobre perdas de carga, não é? Ok? Boas. Sem mais delongas, me despeço, continua a acompanhar a nossa página, continua a suportar o trabalho que estamos a fazer. Sabes que somos o melhor centro de formação de Angola, não é? Isso não restam dúvidas, ok? E eu que vos falo, sou o melhor engenheiro de Angola, não é? Se te restarem dúvidas, podes cá chegar e vamos abordar sobre isso. Caso não, vais para Angola dos Estados Unidos. Termino por aqui, até já, continuação de uma boa noite.